Aqui, Deltama Costa, pela graça de Deus, discípulo e apóstolo do profeta Caco Felipe no Brasil. E é com muita alegria que eu prego esta mensagem gloriosa de um profeta vivo de minha geração. Desta vez estou aqui no município da cidade de Bequimão, no estado do Maranhão. Viemos até aqui a pedido do pastor Newton César, que acreditou na mensagem, e viemos para batizá-lo, não só ele, mas também a sua família, sua esposa e seus filhos. Então, nós gostaríamos de fazer algumas perguntas ao pastor para nós entendermos quem ele era e o porquê que ele está aqui na mensagem do profeta Caco Felipe. Pastor, primeiramente eu lhe agradeço por ter aceitado o meu convite para essa entrevista e espero que as suas respostas esclareçam a todas as pessoas que desejam saber o porquê que aconteceu esse movimento, né, na sua vida nos últimos dias, né? Eu gostaria que o senhor se apresentasse para todos aqueles que irão nos assistir. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer, primeiramente, ao nosso Deus, ao Deus do profeta Caco Felipe, por esse momento que ele nos concede estarmos aqui nesta tarde e podermos responder as perguntas concernente aqui o apóstolo vai estar me fazendo. Eu sou ex-pastor da Assembleia de Deus, Newton César. Frequentei a igreja durante esses 20 anos, mas chegou o tempo, de fato, de Deus, né, nos trazer para uma nova dimensão. Eu quero, unir as palavras, agradecer por estarmos aqui e podermos compartilhar as nossas respostas. Ok, então, pastor, o senhor era pastor da igreja Assembleia de Deus? Qual ministério o senhor era pastor? Eu era da Assembleia de Deus Missões, né? Sim. E também o senhor me disse que o senhor é bacharel em teologia. Sim. E também cantor, compositor e músico. O senhor tomava de conta de congregações, não é? Sim. E quanto tempo o senhor pertenceu na igreja Assembleia de Deus? Teve um período que eu tive que ir para outra congregação, no caso, 2005, né, até 2007. 2007, nesse período eu tive que retornar à Assembleia de Deus, né? Então, praticamente eu aceitei a Cristo no período de 1998, né? Desde esse período eu permaneço, né, acompanhando o ministério da Assembleia de Deus. Fui, na verdade, para o Ministério da Cristo para Todos, mas praticamente a liturgia de culto parecia ser as mesmas, né? Os mesmos cânticos, né? As mesmas liturgias, né? Mas não foi provável de ficar lá, né? Tive que voltar novamente para a Assembleia de Deus e lá eu permaneci até um período que eu tive que sair. Ok, então nessa igreja que o senhor esteve, Cristo para Todos, ela não é uma assembleia. Ela é uma igreja evangélica, mas não é uma das Assembleias de Deus. Na verdade, a Cristo para Todos já é uma assembleia, na verdade, que é um ramo que ramificou da Assembleia de Deus, né? Então, algumas pessoas, né, que migraram, saíram da Assembleia de Deus, né, e fundaram o ministério, né? E de fato, né, criaram a placa, colocaram a placa, né? Ministério Cristo para Todos. Agora, o porquê depois de 20 anos sendo membro e depois pastor da Igreja Assembleia de Deus, o que fez o irmão deixar a Assembleia de Deus? O que acontece? Realmente, quando eu pude, né, ouvir, né, e ver a mensagem do profeta, né, Caco Felipe, e por eu ver, né, e ouvir, né, as suas entrevistas, a sua mensagem, nesse momento eu tirei a minha conclusão, de fato, que este homem, né, não era um homem qualquer, um homem comum, mas que de fato este homem estava vindo, sendo direcionado por Deus a trazer uma mensagem atualizada para a nossa geração. Algo que de fato nunca chegou ao meu conhecimento, nunca chegou ao meu entendimento, e eu fiz como
O Nicodemos naquele tempo foi ter de noite com o Senhor Jesus e disse: Rabi, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for contigo. E nesse momento eu uso as mesmas palavras de Nicodemos, trazendo agora para a minha atualidade, dizendo: quando ouvi e vi a mensagem do profeta Caco Felipe, eu tirei minha conclusão, que ninguém pode falar e nem escrever da forma como ele fala, da forma como ele escreve. Somente uma pessoa enviada de Deus para ter uma mensagem atualizada, uma mensagem de libertação, uma mensagem de restituição, uma mensagem de fato vinda do trono de Deus para a nossa geração, para a nossa salvação. Então nós cremos na mensagem, acreditamos no que o enviado de Deus está falando, trouxe para nós e tirei minhas conclusões que de fato ele é verdadeiramente a luz em nosso tempo e a salvação vinda de Deus em nosso tempo. Ok, neste caso, quanto tempo faz que o irmão acredita na mensagem do profeta Caco Felipe? Como o irmão conhecer? Poderia nos descrever isso? Sim, na verdade, eu quero deixar um parênteses aqui para todos que vão nos ouvir, que muitas das vezes as pessoas que ouvem a notícia ouve por alto a notícia do profeta Caco Felipe, e a primeira coisa que eles vão lá na internet, né, na rede social, eles encontram algumas pessoas que de fato estão denegrindo, ou seja, difamando, falando mal do profeta de Deus. E a minha curiosidade nesse momento de chegar a esse conhecimento foi justamente isso, que eu encontrei ali alguém que estava falando muito mal do profeta, né? Um tal de Vieira, né? Creio que ele é de Moçambique, né? E atrás, né, desse do áudio, ou seja, da visão que ele estava mostrando lá, existia algumas imagens do profeta atrás, né, na televisão dele, lá atrás. Então, naquele momento, eu pude observar que, pela palavra, ele já estava errado, né, de estar falando de um profeta, né, de estar difamando um profeta, porque está escrito na palavra. Não devemos tocar, né, no ungido do Senhor e nem maltratar os profetas. Então, eu simplesmente passei a cortina, né, tirei a cortina da frente e fui em busca daquilo que realmente, né, se verdadeiramente era aquilo que aquele homem estava falando, desse profeta. E quando de fato eu vi, né, pude ver as suas entrevistas e ouvir os seus áudios, não era nada daquilo que aquele homem estava falando, né, o que ele estava difamando, não tinha nada a ver. Ou seja, então eu estava totalmente errado. Então eu cheguei a tirar minha conclusão de que, de fato, o profeta Caco Felipe é verdadeiramente um homem de Deus. Tem aproximadamente quanto tempo que o irmão se deu conta que estava já examinando a mensagem do profeta Caco Felipe? Sim, eu ainda permaneci aqui no templo, né, da Assembleia de Deus, aqui pastoreando aqui na congregação, né? E por volta do mês de outubro, né? Começo do mês de outubro, eu pude observar, né, os vídeos, né, as entrevistas, e a partir do mês de outubro ali, eu comecei de fato, né, a absorver, né, absorver a mensagem do profeta. E a partir do momento que a mensagem veio a mim, né, a mensagem do profeta veio a mim, houve um despertamento, né, muito grande. Então, nesse momento, realmente eu tive que tomar minha decisão, né? Tive que tomar minha decisão porque a mensagem do profeta era algo que estava vindo para nos despertar. E eu entendi pela mensagem dele que ele é o cumprimento de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. Pastor, depois de 20 anos na Assembleia de Deus, como membro, e depois pastor, bacharel em teologia, o senhor mesmo chegou a escrever algum livro, mas o que lhe chamou a atenção na mensagem desse profeta a ponto do senhor abandonar tudo? Abandonar a igreja, abandonar todo o seu conhecimento, no sentido teológico, de interpretação, tudo aquilo que o senhor construiu dentro de 20 anos. O que lhe chamou a atenção nesta mensagem desse profeta que fez o senhor abandonar tudo que o senhor tinha ou fazia?
Sim, a princípio, na verdade, eu fiquei um pouco nervoso, né, quando eu ouvi a mensagem dele. Porque quando ele trouxe a mensagem, as igrejas evangélicas estavam dentro, né? E eu fazia parte, né, de uma igreja evangélica, né? Fiquei apreensivo, fiquei nervoso até então. Mas isso me deu um direcionamento de ir buscar mais. Porque na verdade não era só a igreja evangélica que estava dentro em si. Todas as igrejas do mundo inteiro estavam dentro. Então isso me chamou muita atenção. Como é que um homem, um só homem no mundo, pode assumir uma responsabilidade dessa tão grande para ele só? Somente um enviado de Deus, somente um homem de Deus, somente um nabi de Deus tem a capacidade, né, a autoridade vinda do céu para poder fazer isso. Eu entendi. Agora, nós vimos que o irmão queimou muitos livros, livros esses de Sim, teólogos. sim. O senhor poderia explicar o porquê que o senhor queimou os livros de teologia? Sim, porque a partir do momento que eu ouvi a mensagem, né, vinda da parte do profeta, a mensagem ela liberta, né? E ela traz um esclarecimento de tudo aquilo que estava realmente apagado em nossa mente, em nosso coração. Então a mensagem ela vem de Deus, né? E ela nos mostra isso, né? O profeta através da sua mensagem ele nos mostra isso, nos dá uma revelação clara a respeito da forma como Deus quer que os seus filhos se comportem aqui na Terra. Então todos esses livros, né, de teólogos, né, nós encontramos verdadeiramente a mensagem tanto na Bíblia como também na mensagem do profeta, que teólogos não têm autoridade de escrever livros, né? Teólogos não têm autoridade de Deus para estar escrevendo livros. Então nós encontramos na mensagem do profeta que todos esses livros, né, de teólogos, existe alguém por detrás, existe um espírito por detrás influenciando esses homens para fazer isso. Tudo isso para deturpar, né, a mensagem vinda de Deus e também para deturpar aqueles que de fato estão fazendo a obra de Deus e também fazer com que os filhos de Deus venham se perder e não alcancem a sua salvação, a sua vida eterna. Então por isso eu tomei a decisão de queimar todos esses livros, porque esses livros eles não nos avançam, eles não trazem salvação para nós, eles trazem confusão para a nossa mente, para a nossa cabeça. Então o que eles pensam em fazer isso? Quando eles escrevem um livro, quando eles lançam um livro e colocam nas livrarias, qual é o pensamento deles? É ganhar dinheiro, é investir, é ter mais. Então tudo isso nós chegamos à conclusão que para a salvação não precisamos disso. Para a salvação nós precisamos acreditar no único Deus verdadeiro e naquele que ele enviou. Ok. Neste caso, quando o senhor assistiu às entrevistas do profeta e o senhor viu que o que ele falava fazia bastante sentido e ele falava com autoridade, isso lhe despertou. E o senhor foi então ler o livro desse profeta, não é isso? Sim, E quando o senhor se deparou logo no capítulo 1, quando o profeta Caco Filipe diz que a teologia é uma ciência que teve origem no inferno, que nós não podemos estudar Deus nem a sua palavra, mas é Deus ele mesmo quem revela a si mesmo a sua palavra a quem ele quer. Uma vez que o senhor é teólogo, bacharel em teologia, como que o senhor reagiu diante desta notícia ou desta informação no livro do profeta Caco Filipe? sim. Para mim foi um impacto muito grande, né? Foi um impacto porque nós passamos praticamente 20 anos, né? Aproximadamente 20 anos lendo a Bíblia. Terminávamos e lemos vários tipos de Bíblia, né? E compramos muitos livros, né? E fizemos cursos básicos, né? Curso médico, chegamos ao bacharel, chegamos a uma pós-graduação. Tudo isso sendo pago, tudo pago, né? Tudo pago, né? Então, os institutos, né? As escolas teológicas, tudo pago, né? Tudo pago. Então, tudo isso foi um investimento, né? Um dinheiro colocado ali, que de fato, né? A gente vai observar pela palavra, né? Pela Bíblia em si, que Deus não pede nada disso, né? Nada disso, são invenções humanas. Os homens inventam isso, né? Para realmente ganhar dinheiro, né? Para se aproveitarem, né? Da fraqueza dos simples. E muitas das vezes as pessoas ficam acreditando que ensine, fazendo um curso, isso e tal. E muitas igrejas que hoje, para ser um pastor, ele tem que fazer curso básico, tem que ter teologia, né? Tem que ter muito conhecimento para poder exercer uma função pastoral. Seja em qualquer lugar, em qualquer ministério, tem que ter, no mínimo, curso básico. No caso, quando
no que se diz respeito ao ministério que eu pertencia. Para que eu pudesse ser pastor, eu tinha que ter no mínimo curso básico de teologia. E essa teologia tinha que ser baseado segundo a visão da igreja, né? Da igreja pentecostal. O que o pastor está dizendo, então, que não é uma única teologia. Não. Tem que ser a teologia de acordo... Sim. Uma comparação. Se eu, de fato, viesse apresentar um certificado de um curso básico da igreja adventista, pois a Assembleia de Deus não aceita. Não aceitaria. Se, no caso, eu estivesse trazendo um certificado de uma outra igreja, de uma outra congregação, uma outra denominação, pois a Assembleia não aceitaria. Eu entendi. Agora, quando o irmão estava a ler o livro do profeta Cacoflip, que hoje contém 149 capítulos e é gratuito para todos os habitantes da terra. Inclusive, as pessoas que estão nos assistindo, se quiserem adquirir o livro do profeta, é inteiramente gratuito. Você pode tê-lo no seu telefone, smartphone ou iPhone. Também no seu computador, apenas acessando www.philipcaco.org, ou você pode baixar, se você tiver smartphone, lá no Play Store, se você tiver o iPhone, no App Store. Só colocar Livro do Profeta Cacoflip Oficial, então você pode baixar o aplicativo. Agora, pastor, lá no capítulo 1, a mensagem do profeta Cacoflip diz que todas as igrejas, ele começa relacionando algumas delas, igrejas católicas, igrejas protestantes, igrejas evangélicas, e ele faz menção de muitas igrejas, mas deixa bem claro que todas as igrejas, elas na verdade são rede de pesca de Satanás. Quando o irmão leu isto no livro do profeta, qual foi a sua reação? Eu, na verdade, quando eu li, eu já tinha visto, né, as suas entrevistas e de imediato, numa entrevista que eu vi dele, de imediato eu passei a acreditar nele. Então, quando eu já chego ao ponto de eu baixar o livro em si, né, eu já estou, de fato, acreditando, né? Meu coração já está praticamente acreditando naquilo. Então, eu baixei o livro justamente para me ouvir as mensagens, né, o que estava contido ali na mensagem, né? Porque as entrevistas dele, né, são bem explicadas, são bem, como é que eu posso dizer, nós abrangemos muito conhecimento através da mensagem, muito esclarecimento, então está bem claro as entrevistas dele. Então, quando nós baixamos aqui a mensagem, né, no livro, nós chegamos simplesmente para concretizar, completar a nossa fé, né, alicerçar a nossa fé naquilo que realmente a gente já vimos e ouvimos.